Agora, Mauro César Pereira, a situação do Atlético Mineiro, né? Porque o Atlético Mineiro vive uma fase bem ruim, né? Pro investimento que se tem, tudo bem, foi o campeão mineiro. Mas era mais do que esperado, já que seu maior rival, o Cruzeiro, ainda está se recuperando de toda aquela crise. Só que o Atlético, na Libertadores, perdeu os 2 jogos. A situação é complicada, porque o Libertad sempre incomoda, e tem o Atlético Paranaense, que eu também acho que vai passar, e tem essa situação de estrear em casa no Brasileiro perdendo. O que falar dessa fase do Galo, Mauro? Olha, o Atlético, assim, ele primeiro perdeu vários jogadores, né? Teve uma contratação ou outra, mas perdeu vários jogadores. A raiz do problema com o Kudê é o desabafo do técnico, alegando que prometeram a ele jogadores que não chegaram. Ao contrário, ele perdeu atletas, né? Saindo gente o tempo todo. Então é um elenco que, de certa forma, está enfraquecido. O Atlético não tem a menor condição de ter esse elenco. Então, todo mundo sabe. O Atlético teve aí sucesso em 2021, campeão da Copa do Brasil, mineiro e brasileiro, justamente porque teve ali o apoio dos seus benfeitores, né? Ó, só devolver para você, Mauro, que a gente vai voltar para a Rádio Jovem Pan. Voltando. De volta à Rádio Jovem Pan, o Mauro César Pereira falando sobre essa fase do Galo, que tem um baita elenco. Eu acho que ainda tem, né, Mauro? É um elenco forte se comparar com os outros times do futebol brasileiro. Mas foi muito mexido, né? E assim, e quem é que define isso? É o próprio Atlético? Ou é quem injeta aportes financeiros para viabilizar um time tão forte? Ou seja, paralelamente está para inaugurar o estádio, né? O estádio também, o projeto parece que mudou bastante desde a sua origem lá atrás. Nós vemos qual vai ser o impacto que isso terá nas finanças do Atlético. É claro que as pessoas envolvidas no projeto sempre vão passar para o torcedor uma perspectiva positiva, projeções. Estádio de futebol sempre gera projeções até fantasiosas, né? De que vai revitalizar a região, que vai gerar receita. Nem sempre isso acontece. Aliás, vendem aqui para o torcedor, para o público, para o contribuinte até, né? Quando envolve dinheiro público, não é o caso específico, evidentemente, digamos assim, progressos que acontecem em outros países, né? Onde a construção de um estádio tem impacto também no bairro, na região, né? Para a sociedade. Aqui não acontece isso. Quais são as grandes transformações? Você não costuma ver. Enfim, mas o Atlético está aí com o estádio para inaugurar, com um elenco ainda bom, um técnico em crise, acho que com o clube, né? Com o clube. Aí disse que queria uma cláusula de saída, depois não quer mais sair, a multa é alta. Mas se os benfeitores do Atlético não estão investindo, aparentemente, tão fortemente, estariam dispostos a pagar a multa, né? E o Atlético, como vai pagar essa multa? Teria dinheiro? Então é uma situação bem difícil, mas isso tudo é muito previsível, né? A questão era quando essa bolha ia estourar. E quando ia estourar? Em 1 ano, em 6 meses, em 2 anos, em 5 anos? E tá aí, eu acho que o clube está muito assim, refém de uma situação na qual ele se meteu. E se meteu com o apoio de grande parte da torcida, porque, de novo, como acontece com praticamente todas elas, ou todas elas, a torcida fica cega para tudo que envolve uma determinada situação, olhando só para o resultado. E hoje, com um agravante também, né, que o Atlético tem vários, como vários clubes grandes têm, muitos influenciadores que passam um bom tempo ajudando a fazer a cabeça do torcedor de que está tudo bem, de que tudo vai ficar bem, movidos, sabe-se lá por quê, por uma paixão avassaladora ou por pouca inteligência, já não sei o que acontece, incapazes de uma reflexão mais profunda, e frequentemente atacando os profissionais de imprensa que eventualmente alertam para o risco que pode estar correndo determinado clube. Eles fazem um trabalho ali. Eles ficam o tempo todo, olha, não, estão com raiva do pessoal do Eixo, está com raiva porque o Galo agora vai ganhar, o Galo está forte. Ah, tá bom, o Galo. Mas o dinheiro é do Galo? Não, o dinheiro é de outras pessoas. Então o Galo depende dessas pessoas. Enquanto o bom humor da pessoa à disposição para investir estiver, ok, mas se não quiser mais investir, né? É isso, é que nem a história que eu falo da SAF. Vira a SAF, ok, beleza. Mas há SAFs e SAFs. Você pode ter disposição para investir pesadamente e, de repente, não. Ou nem ter condições para isso. Então, aí, ao mesmo tempo, quando algum jornalista, não, mas olha só essa situação aqui. Não, ele está preocupado que o Galo agora está forte. Não está preocupado com nada. É preocupado com o Atlético. A gente quer ver o Atlético bem, quer ver os clubes bem, quer ver os clubes saudáveis. É uma situação que eu acho que vai além do futebol. E essa eliminação que vai se desenhando da Libertadores, está se desenhando. Isso é inegável.
Sabia-se que o grupo era difícil, porque o Libertad é um time chato pra caramba, que sempre briga por classificação, acostumado a Libertadores, joga todo ano praticamente a Libertadores. Joga amanhã contra o Alianza Lima em casa. Deve vencer. O Atlético Paranaense é um time vice-campeão da Libertadores, quer dizer, também é um time que vem num bom momento das competições internacionais, ganhou 2 Sul-Americanas. Então, estou falando de um time que tem já uma história recente muito relevante. Dos times brasileiros, o Atlético Paranaense é um dos que tem melhor retrospecto em competições internacionais nos últimos anos. Vice da Libertadores, 2 vezes campeão do Sul-Americano, disputando de novo a Libertadores. Não está ruim, né? Tá bom. E o Atlético Mineiro está com 0 ponto. O Atlético Paranaense foi a 4, né? Porque não conseguiu vencer na estreia. Para sorte do Galo, tivesse vencido já estaria 6. E o Libertad deve ir para 6. Se for mesmo para 6... Empatou, mas volta a jogar em casa. Isso que eu tô falando. Não, e o Atlético Paranaense se vence fora. Os 2 teriam 6. Assim, é bem perigosa a situação. O Atlético Paranaense, ele não perde em casa pela Libertadores desde 2020. São 9 vitórias e 2 empates em 11 jogos. O Atlético Mineiro já está obrigado a vencer jogos improváveis, que é ganhar do Libertad no Paraguai, ganhar em casa do Atlético Paranaense, acho que não é improvável, é possível, um jogo difícil, mas é possível, e ganhar os 2 jogos contra os peruanos. Tem que fazer essa pontuação agora para não depender de ninguém. Senão vai ser eliminado. Ontem, vai pegar uma Sul-Americana. Ontem aqui, Mauro, no programa, viu, professor, eu falei assim, sobre finanças no mundo, Bruno, né? Sim. E questionou, a gente mesmo questionou assim, o Flamengo mandou, ganhando o título, trocou várias vezes de treinador e total de rescisão com esses treinadores tudo tá chegando quase 40 milhões. Aí eu tava pensando, né? O Milan tava numa draga, tá numa semifinal de Liga dos Campeões, junto com a Inter, que trocou de dono, da família Moratti, agora são chineses. Aí você pega o Bayern de Munique, que é todo equilibrado, não sabe como vender o Mané, que brigou com o Sané. Quebrou o pau lá e ganha 20 milhões de euros por ano. Sim. Tá louco pra se livrar. O Chelsea, então, tá dando exemplo de como gastar dinheiro com rescisões. Trocou de dono agora. Aí eu falei pro pilhado aqui, eu digo, Tico, eu vou te falar um negócio. O que o Landim e o Gordão faz, não é... Eles estão ganhando título e o Flamengo fatura 1,5 bilhão por ano, mais ou menos, quase isso. O Flamengo mandou uma quantidade de treinadores embora, que todos aí, somando tudo, dá quase 40 milhões, né? Como é que o Atlético Mineiro, com um treinador só, ele dá uma rescisão de 30 milhões? É isso, é um valor muito alto. Absurdo. Não dá pra você não, e você vendo assim, 30 milhões de reais, por exemplo, o Atlético Mineiro não fatura 1,5 bi que nem o Flamengo. Quando o Flamengo faz assim uma rescisão, o Vitor Pereira que tem uma rescisão de 15 milhões, é porque tem dinheiro em caixa pra fazer isso. É o modo certo, mandar todo mundo embora, ganhando título, tudo. Também não é, mas se você pegar o resto que não fatura, entendeu o que eu tô falando? Como é que o Atlético não fatura esse dinheiro, não tem, tá com problema financeiro? Vem cá, Cudê, 30 milhões de reais de rescisão. Isso é meio óbvio, né? O Cudê não vai ser o idiota de pedir pra sair. Mas teve um momento que ele pediu. Não. Mas eu acho que ele falou, Mauro. Mas ele falou. Ele falou. Se ele falou, ele pediu. Mas ele não falou eu quero uma cláusula de saída. Você quer uma cláusula de saída, não é pra entrar, é pra sair. E aí o Por quê? Atlético Porque não me trouxeram meus jogadores. O Atlético levou no dia seguinte, ele não assinou. Eu desconfio que ele falou sem pensar nas cifras. Provavelmente alguém lá, o empresário dele... O empresário dele deve ter matado. Vem cá, como é que você quer a cláusula? Você tem uma cláusula, você já tem, bonitão. Só que ela custa essa grana aqui. Se você botar 6 por 1, vamos supor que seja, são 5 milhões de dólares a rescisão para mandar o Cudê embora. Tem que dar 5 milhões de dólares para ele. 5 vai ser 30, mais ou menos. Isso. 30 milhões. Dá 5 milhões de dólares. Assim, eu também acho... muito bizarro. Obviamente, eu também acho, você falou, eu concordo, eu acho absolutamente bizarro o que o Flamengo faz, contratando os técnicos e fazendo... Por exemplo, Vitor Pereira, ele sai do Corinthians. Para onde vai o Vitor Pereira? Para casa da sogra? Talvez, mas não ia trabalhar em clube nenhum, não tinha proposta. Sim. Então, Vitor Pereira, é o seguinte, tem uma proposta para você, meu irmão. Você... Poderia ser essa abordagem. Sabemos que você não vai ficar no Corinthians, não é por causa da sogra, é porque o Corinthians não pode te dar o que você quer. Você quer um time mais jovem, você quer contratações, aqui está o Flamengo. Você conhece o elenco, você estudou, jogou 6 vezes contra o Flamengo. Porra, legal. E dá pra, de repente, contratar um outro cara que você pede aí. Quer encarar essa? Quero. Beleza, tem pra quanto você quer ganhar? Eu quero tanto. Tudo bem, mas a multa é um salário. Mano, a multa é um salário. Não, mas eu na Europa, aqui a multa é um salário, bonitão. Pra você ou pra mim? Vamos ver, se der certo, daqui a, 6 meses, você ganhar título, estiver tudo bem, estamos apaixonados uns pelos outros aqui, todo mundo amando loucamente, você é o novo Jorge Jesus, a gente faz esse contrato e põe uma multa alta para os dois, que aí nem você vai ser mandado embora, sem ganhar nada, topa. Lembrando que o salário é de quase 2 milhões de reais, né, Mal? É um valor alto. Um ano de experiência.
Não quiser, não fica. Vai o Dorival, vai o João da Silva, contrata outro. É isso que eu não entendo. Porque assim, porque o que aconteceu? Quando saiu o Jorge Jesus, eles ficaram arrepiados porque o Benfica pagou €1 milhão, que não era para o Benfica uma quantia tão exorbitante. R$100 milhões. E levou o Jorge Jesus. Aí fizeram uma multa alta com o Domenech. Já foi errado, porque o Domenech não tinha história, não tinha lastro para ter multa alta nenhuma. Né? A do Ceni já foi uma multa menor, já foi uma multa 3 milhões e tudo, uma multa mais baixa. O Paulo Souza também teve uma multa alta, a mesma coisa. 8 milhões, né? Poderia ter feito um outro tipo de acordo. Assim, não são técnicos que me parece que estavam em condições de impor. Eu quero uma multa milionária. E assim, é uma via de mão dupla. E um clube europeu, como aconteceu com o Jesus, se um clube europeu quiser levar um técnico de um time brasileiro, ele vai pagar. Quanto custa? 3 milhões de euros? O cara paga. Os caras compram jogadores de 30, 40, 50 milhões de euros. Não vai pagar uma multa de 3 milhões de euros. Se quiser levar o Kudê, 5 milhões de dólares, o cara vai lá e paga. O clube lá de fora leva, não tem essa conversa. Então não adianta, não vai segurar. Só vai aumentar o quê? O valor que vai receber. Por exemplo, quando o Mano Menezes foi para a China, o Cruzeiro pegou uma grana pesada na época. Uma grana boa. Mas é raro. Em geral, são os clubes que pagam. Então, do ponto de vista do clube, e para o técnico também, ele fica mais livre também, ele pode ir embora. Uma via de mão dupla. Então, quando coloca uma multa alta desse jeito em profissionais que você não sabe se vai dar certo, realmente é para discutir a gestão. Agora, no caso do Atlético é pior, porque realmente o Atlético não tem essa condição. O Flamengo, quando manda embora, por exemplo, o ano passado, o Paulo Souza, e paga uma grana, mas o Dorival ganha 2 títulos e fala, cara, isso aqui saiu... Aqui, ó. Saiu barato. Saiu barato. Eu paguei uma multa pro cara, mas eu ganhei o prêmio da Copa do Brasil, da Libertadores, fui campeão. Então, dane-se. A mesma coisa vai ser agora. Se o Flamengo ganhar um título importante esse ano com o Sampaoli, o que é que vai aparecer no final ali? 15 milhões pro Vitor Pereira. Mas, pô, daí? O que é 15 milhões? Eu ganhei muito mais aqui. Eu ia ganhar, provavelmente não ganharia, porque a coisa vinha mal. Então, tem isso também. É sempre um risco. Não estou aqui defendendo esse tipo de gestão. Acho que está errado também. Mas eu estou falando em relação ao Atlético. Mas o Atlético não pode. Menos ainda. 30 milhões pro Cudê. Exato. Que estava demitido. Não, estava sem clube. Estava sem clube. Não foi assim, ó. Fui lá, peguei o Cudê do Celta e trouxe para cá. O Cudê não teria condições, a meu ver, de colocar como imposição, na hora de negociar o contrato, uma multa tão cara. Se é que ele queria, que eu não sei também se veio dele ou veio do Atlético, né? Que às vezes o próprio... Não, eu quero a multa, que foi o caso do Domenech. O Flamengo quis a multa alta. O Domenech aceitaria qualquer coisa. O cara estava lá nos Estados Unidos, gente, saindo de lá. Aí fala, o Flamengo, campeão e tal, quer... Correndo, ele veio pra cá com pandemia, sem vacina, sem nada. Tipo assim, um exemplo também com o São Paulo. O São Paulo tá desempregado. O Flamengo chega aqui, chega pro São Paulo e fala assim, ó, uma multa rescisória, que ninguém sabe aqui como é que foi, vou te dar uma multa rescisória de 50 milhões. O São Paulo, não, vem cá, isso aí que você falou, vem cá, bonito, você tá desempregado, você tem um sonho de trabalhar aqui. Gente, mas fica imaginando a negociação. O Cudê não é esse maravilhoso treinador pra ter 30 milhões de reais de multa. Não, mas aí que tá, quem colocou a multa? Quem sugeriu? Foi o Atlético que sugeriu ou ele que pediu? Se ele pediu, o Atlético aceitou, não faz sentido. Se o Atlético sugeriu, é loucura. Então, quem é esse gestor que ofereceu isso? Por isso eu falei, gestão, né? Faça-me um favor. Vamos supor que o Landim é o Gordão. E o contrato é até 2024. Vamos supor que o Landim é o Gordão, chega aqui e fala assim, ó, a multa do São Paulo é 40 milhões. Você não pode questionar em relação ao que é o Atlético Mineiro, que é o Flamengo, é isso que eu tô falando. Que eu falei. Não, mas pode pelo histórico de multas que o Flamengo já paga. Não, eu tô falando assim, o Atlético Mineiro não tem, não fatura, não tá ganhando... O Atlético também demitiu o Mohamed. Certamente pagou multa pra ele também, demitiu no ano passado o Mohamed. O Cuca também foi demitido? Mas o Cuca acabou o contrato. Acabou o contrato. As 2 vezes, né? As 2 vezes. Agora, o Hulk, né, ele tá reclamando muito. Tem isso. Ele sempre reclamou. O Hulk ele tem reclamado bastante aí das arbitragens. Ele saiu ontem revoltado do jogo. Tem uma parte que eu concordo com ele, que é o final, quando ele solta o verbo. Que ele fala, por sinal, tá muito chato, Campeonato Brasileiro da CBF, competições da Comebol, não tem mais jogo. O goleiro tá ganhando, e aí ele fala do goleiro dele também. Lógico que ele tem que falar isso, tem que falar do goleiro dele. Ele fala, o goleiro tá ganhando, o Everson não deixa o jogo acontecer. Aí o outro tá ganhando, não deixa o jogo acontecer. Enquanto isso permanecer, o futebol vai ficar uma merda. Ele falou assim, ele soltou o verbo. Nisso eu concordo. Para muito o jogo no futebol sul-americano. É muita cera, é muita palhaçada de goleiro, como ele falou, porque o jogo tem que parar, porque o jogo não continua sem o goleiro, óbvio. Agora, tem uma parte também que ele reclama do pênalti. Eu não achei. A mão estava grudada. A gente vai debater aqui, mas olha aí o desabafo do Hulk sobre a arbitragem. Vamos colocar na arte? Ele fala aí, ó. Se fosse só um jogo difícil, era fácil. Era bom. Se a gente perdesse limpo, era a melhor coisa que podia acontecer.
Não tinha nada para reclamar. Só que eu acho que isso aqui só vai mudar quando os árbitros começarem a dar entrevista depois do jogo. Não é normal. Antes de começar as competições, a gente tem que receber todo o regulamento. Eu não consigo entender se eles são da mesma escola, se eles são estudados para seguir o mesmo critério, e para um jogo eles usam uma decisão, para outro jogo, outra. O Paulinho estava muito em cima. Eu falei para o árbitro, vim conversar com o quarto árbitro. Falei, professor, na regra, fala que se tiver muito próximo não é intencional, então não é pênalti. E ele falou para mim, Hulk, exatamente, não foi pênalti, mas o VAR tem que chamar porque a decisão é do árbitro. Então, só o árbitro que viu pênalti. O nosso gol, não sei, não posso falar se foi impedimento ou não do Yoran. E outra coisa, é brasileiro, é Comebol. Sabe o que é triste? O jogo para muito. O goleiro faz o que quer. Se a gente estivesse ganhando, o Everson iria fazer o que quiser. E não vai levar cartão, o que quisesse, né? E não iria levar cartão. Se o time adversário estiver ganhando, vai fazer o que quiser e não vai tomar cartão. Enquanto isso não mudar, vai ser uma merda o futebol. Olha aí, Vamp. E aí, ele tem razão na reclamação? Rapaz, assim, ó, se você for pegar, cada um vai puxar a sardinha pro seu lado quando se perde, né? Se você for pegar daqui a 2 semanas atrás, 3 semanas atrás, o Atlético reclama do pênalti que, né? Lembra na semifinal do Mineiro? Sim. O Atlético também, todo mundo fala, questiona, né? Que o Everton também fez um pênalti lá, que podia ser expulso, quando ele chuta a bola e larga o braço e o pé. Quando se ganha, esconde tudo. O Atlético foi beneficiado nas semifinais do estadual. Né? No jogo de ontem, achei que o Atlético Mineiro até começou bem o jogo, depois o Atlético Paranaense, o Vitor Roque faz um gol e é acostumado a fazer gol contra o Atlético Mineiro, hein? Pô, mas esse moleque joga muito, hein? Entendeu? Muito. Se esse moleque jogasse em algum clube do eixo, Rio, São Paulo, acho que ele ia ser muito mais falado. Então o Hulk tá nessa aí, sempre reclamando da arbitragem, não é da agora, mas o Atlético também é beneficiado. Mauro, Bruno, tem motivo para reclamação do Hulk? Eu também acho que eu não marcaria o pênalti que foi marcado do Paulinho, né, do Atlético. O jogo parar muito, é verdade, mas tem muito disso, das reclamações acontecerem quando se sente prejudicado. Eu não vejo assim uma tentativa de melhorar a arbitragem mesmo. Aí tem até o lance parado aí do pênalti, que foi um toque de mão ali que marcaram do Paulinho com a ajuda do VAR. Mas, assim, a reclamação, como o Vampeta falou, muito cada um puxando para o seu lado. Que realmente, na semifinal do Mineiro, teve o Everson, deixa o braço ali, atinge o jogador do Atlético. Então, a arbitragem realmente, eu acho que ela dá motivos para reclamação. Acho que a arbitragem, na média, é ruim. Na América do Sul, até menos ruim do que a brasileira, mas também não é o ideal. O jogo para muito, tem muita cera, isso é verdade. Mas tem muito disso de reclamação só para o seu lado. É uma coisa do Atlético no campo, né? O Atlético... Os 3 jogos aí que ele perdeu mais recentes, mais pesados, Libertad, Vasco na estreia do Brasileiro e agora Atlético Paranaense, nos 3 ele toma um gol logo no início, depois até reage e pressiona. Ontem, assim como no jogo com o Vasco, pressionou bastante. O goleiro do Vasco, Léo Jardim, ontem o Bento do Atlético foram muito bem. Mas todo jogo o Atlético sai atrás logo de cara, né? Tem alguma coisa aí para resolver no campo de tomar gol logo no início do jogo, que já aconteceu 3 vezes praticamente consecutivas. O companheiro Fred Soares, lembrando aqui também o caso do Dudamel. Também foi demitido do Dudamel e também foi parar na FIFA para receber do Atlético Mineiro. Então tem o Dudamel, o Turco Mohamed já, isso em tempos recentes aí, que o Atlético demitiu técnicos demitidos pelo Galo. Quer dizer, não é só o Flamengo que fica pagando multa, não, né? Pelo menos as coisas do Flamengo não foi parar na FIFA, né? Diga-se de passagem, com todos esses erros, né? Mas é verdade, né? Então é o que eu falei. Cara, demitiu, paga. A gente pode discutir aqui tudo. É um absurdo, já tá rasgando dinheiro e tal. Está rasgando dinheiro, mas paga. Demitiu, paga. Assume as consequências do contrato que você assinou e da sua decisão. Eu acho que os lances dos pênaltis, para mim, não foi pênalti contra o Atlético Paranaense. Acho que o braço está um pouco mais aberto no lance do pênalti marcado contra o Atlético Mineiro, mas são lances interpretativos. Eu acho que é desproporcional a reclamação. Acho que ele poderia, ao invés de reclamar, lamentar que o goleiro Bento tenha fechado o gol, impedido que o Atlético conseguisse Como algo melhor. agarra esse Bento, né? O Atlético Mineiro conseguisse algo melhor. Ele também já fechou o gol contra o Flamengo ano passado, também naqueles confrontos que teve lá de Copa do Brasil, Brasileiro, né? Teve o jogo da goleada, que não era ele no gol, o Maracanã, que foi o time de reservas até, mas ele fechou o gol contra o Flamengo.
o 0x0 do Maracanã, na Copa do Brasil, depois o Flamengo venceu por 1x0 o gol de bicicleta do Pedro, ele agarrou pra caramba esse cara. Até na época foi engraçado, o pessoal até brinca, pô, o Flamengo contratou o cara errado, ao invés do Santos tinha que ser o Bento, que era a reserva dele. Então acho que isso ele pode lamentar. Agora, o Hulk está reclamando muito, agora houve uma quantidade enorme de pênaltis nos últimos anos a favor do Atlético, e os adversários do Atlético reclamaram inúmeras vezes. Então, cara, sabe, não sei se ele está acostumado a ter pênalti toda hora, então aí quando não tem fica zangado, ou que diabo que está acontecendo. Mas porque assim, o Hulk é dos caras que mais reclamam. Ele, Gabigol, Abel Ferreira também reclama muito, sabe, Mano Menezes, são alguns profissionais que reclamam demais. E o Hulk não é a primeira vez. O Atlético não vem bem, mesmo que ele tenha razão num episódio ou outro, acho que o Atlético tem que olhar para os seus problemas e tentar uma reação da Libertadores, que uma eliminação significa também perder dinheiro, o clube precisa faturar, desesperadamente.